No caso da porta, de novo, como a gente sabe que tudo que é movimento, temos que cuidar da velocidade do T. Esta porta no final de um corredor pode trazer problemas, né? Tanto na área de saúde como na área profissional. Então, o correto é que façamos a cura, né? E deixemos essa porta totalmente espelhada, né? Em algumas considerações, se a gente for levar a base do Feng Shui tradicional, ele não se utiliza de espelho. Então, o que a gente recomendaria é que você deixasse a porta sempre fechada, né? Para evitar problema. E aí utilizarmos aí algumas estratégias para diminuir a velocidade do Ti. Uma delas é tentar no início do corredor ver se existe possibilidade de colocar uma estatueta ou alguma coisa de decoração, objeto de decoração bem pesado, né? E se também o corredor tiver condições na largura, fazer a mesma coisa, proceder, você colocar um vaso, né, bonito, com flores, né? Pode ser artificial, na metade da extensão do corredor. Também é uma outra maneira de você também amenizar a velocidade do Ti e evitar que ele se transforme em Chá. E ao mesmo tempo, o que eu recomendo sempre para corredor muito extenso, deixá-los sempre bem iluminados, né? O máximo de iluminação possível, se não existir iluminação natural. E ao mesmo tempo, dependendo de quanto for a extensão dele, a gente também decorar com quadros, né, de paisagens alegres, né, tipo uma paisagem de floresta ou crianças sorrindo, né, um pôr do sol bonito ou um nascer do sol, né, utilizando a sua criatividade, que é legal para isso. Um outro problema que a gente tem em questão de portas, né, são as portas de banheiros que abram pra, de frente para a cozinha, né? Quando é um problema sério, a gente tem que evitar. Então, essas portas têm que ficar bem fechadas, tá? Nunca mantê-las abertas devido de contaminar a cozinha. E outra sugestão também é, como disse, você chegar e pegar essa bendita porta e espelhar. Eu acho uma cura muito radical. Então eu recomendo, se você tiver uma porta de frente com a sua cozinha, o ideal é que você mantenha sempre fechada, né? Quando existe possibilidade da gente trocar a posição, a gente até dá um jeito de trocar, né? Mas raramente a gente consegue fazer a cura da maneira tradicional, que é, como diz, tirar e pôr no lugar correto. Aí a gente já tinha comentado também na questão da porta do banheiro, né? Queira ou não queira, você tem que fazer isso. Se for utilizar a técnica do chapéu negro, ele sempre recomenda em porta de banheiro colocar o espelho do lado de fora, dependendo da situação, se ela é de frente para um quarto ou se ela é de frente para a cozinha, né? A gente acaba trabalhando mais na questão da radiestesia, que vocês vão ver mais à frente. Então a gente coloca as placas radiônicas dentro do banheiro, né? Que assim a gente trata o banheiro e ao menos a energia que escapar do banheiro vai estar mais curada, né? Então a gente prefere dessa maneira do que fazer uma cura assim tão radical quanto espelhar as portas, né? Mas não deixa de ser uma opção para quem gosta, né? Outro problema sério também que acaba criando como se fosse um corredor, né, que não deixa de ser, são várias portas enfileiradas, né? Se você tiver mais de três, é um problema sério. Aí a mesma situação, você tem que colocar muita iluminação, né? Fazer uma decoração que chame a atenção, né? Para o Ti ir mais devagar e não querer aumentar a velocidade devido à extensão e a própria questão da impressão que as portas enfileiradas criam e de aumentar a velocidade, porque dá uma impressão de que é um vácuo, né? Então o Ti acaba aumentando a velocidade e se transformando num Chá. Então as curas são as básicas, né? Ou você opta por o cristal facetado. Dependendo desse caso, às vezes até fica bacana você colocar o sino dos ventos, aí tem que analisar a parte arquitetônica, né, a decoração, se combinar, você coloca os sinos dos ventos. E aí você acaba tendo essa parte harmonizada, porque queira ou não queira, essa energia, dependendo para onde ela for e em que setor da casa esse sequência de portas estiverem, né,
pode acontecer de atrapalhar, como a gente sempre fala, na parte de saúde ou até relacionamentos. Pode ocorrer também a parte profissional e financeira, né? Então, quer dizer, a gente tenta evitar esse tipo de construção, porque aí, no fundo não são portas, né? Dá a impressão que só são os batentes, né? Mas as pessoas fazem como se fosse aquelas sequências de portais, né? Então a gente tenta curar dessa maneira. É as melhores opções, né? Não tem como você diminuir essa situação, porque não dá para tirar essas portas do lugar. Então você, se deparar com uma situação dessa, o que a gente recomenda é que seja feito dessa maneira. Tá joia? Uma outra parte que a gente tem que trabalhar, né, são as janelas. Essas janelas que a gente faz aqui o comentário, são as janelas que dão pro lado oeste, né, ou seja, que é o sol da tarde, que é o que a gente chama de cômodo do cansaço. Normalmente existem muitos problemas, né, nesses cômodos que recebem o sol da tarde, porque ele acaba se tornando um ambiente preguiçoso. Então todo mundo que encosta lá começa a perder energia e a tendência é ter sono. Então a gente recomenda que você coloque prisma d'água nessas janelas, né? A gente vai trabalhar muito lá nos projetos, né? Então a gente vai poder calcular e saber quais são as janelas que a gente vai colocar prisma d'água. Também nessa situação você pode colocar um cristal facetado que também vai fazer um bom trabalho. Claro que você vai optar na questão da decoração. O cristal sempre é um pouco mais singelo, né? Ele é menorzinho, né? Então ele é mais discreto. E o prisma d'água depende, alguns aparecem até bastante, porque eles são bem maiores. Então isso é mais esse trabalho, essa cura para janelas que recebem o sol da tarde que vem do oeste, né? Então a gente dá essa adiantada para vocês entenderem. Mas também vamos trabalhar isso no projeto. E por final, uma parte que é muito ruim são vigas, né? Essas vigas, tanto faz elas estarem em cima da cama ou em cima de cadeira, de sofá, né? Depende do local que a pessoa fica muito tempo, até em cima da própria cadeira de trabalho ou tua mesa, né? Você tem que evitar. Na cura do chapéu negro, a gente pede para colocar as flautas de bambu, né, que elas transformam você colocando as duas flautas, uma de cada lado, como se fizesse um meio paguá, né, ela cria um dos guá. E aí defende o móvel que estiver embaixo e obviamente a pessoa que estiver utilizando. No caso, a gente recomenda mais por cima da cama, que você fica muito tempo. Mas é bom se atentar quando vocês fizerem consultorias para ver se não existe a questão dessas vigas expostas em cima de qualquer outro móvel, né? Tipo sofá, a cadeira de trabalho, né, das pessoas. Então importante ver. Existe uma cura diferente, né, que você pode amenizar também, se não for usar as flautas, né? Você pode na parte de baixo da viga pintar de vermelho, né? Isso também é uma cura que você acaba conseguindo amenizar o índice de energia de pressão sobre a viga, obviamente que vá recorrer em cima da pessoa que está embaixo. Então você tem essas duas observações. No caso do Feng Shui tradicional, né, a gente opta em tapar essa viga, ou seja, colocar um forro, ou forro de madeira, forro de PVC, ou forro de gesso. A gente trabalha dessa maneira. O Feng Shui tradicional, ele não vai fazer nem a cura como está aí no desenho agora, né, das duas flautas, né, ou mesmo assim pintar embaixo. A gente vai pedir que seja colocado um forro para essa viga ficar guardada e não mais aparente, e assim o teto vai ficar reto, né? Aí você tem que tomar cuidado, porque se ele estiver também, como havia dito, em cima do fogão ou em cima da mesa de jantar, né, vai atrair, além das perdas financeiras, problema, porque se a pessoa que estiver cozinhando estiver também embaixo, vai acarretar problemas nessa pessoa, como também pode acontecer dor de cabeça, né, enxaqueca, mal-estar, a pessoa ficar sempre cansada, pode até ocorrer, dependendo da posição da pessoa, ela receber dores nas costas, né? Então é legal que você faça a cura dessas vigas dessa maneira. Realmente eu prefiro sempre deixá-las não mais aparentes, né? Pegar e realmente cobri-las
com o forro, né? Mas se você optar em colocar a flauta, também é uma opção. E claro que se você puser também pintando embaixo dela, também vai ajudar. Outra situação muito importante são as quinas de cantos, né? Que são o quê? Feito por colunas ou às vezes por divisórias de cômodos, né? Então depende de algum cômodo, cria aquela quina. Essa quina é muito perigosa, porque a gente chama ela de como se fosse uma faca afiada. Então dependendo do que estiver na frente dessa quina, vai ter problema. Vamos supor que você tenha lá o teu sofá, ou a sua cadeira, ou até observando pode acontecer dentro do quarto, que eu já vi em alguns apartamentos que eles têm aquelas colunas de sustentação e acabam criando essa quina do lado de dentro do apartamento. E às vezes ocorre isso dentro do quarto. Então é importante que seja feito a cura, né? Normalmente a gente recomenda que se coloque em cada canto da quina, lá na parte superior, um cristal facetado, né? Fazendo como se fosse uma proteção. Outra cura que também dá para fazer é você utilizar pessoal, a gente tem um indiano, né? Que é como se fosse um fio indiano. Muitos deles têm elefante, muitos deles têm pompom, né? Tem vários desenhos, e aí você vê o tamanho que é a quina, e você coloca no teto até a parte de baixo dela esse fio indiano. Tem os fios de luz também, que eu também acho que eles servem como cura, mas ficam um pouquinho exagerados, porque vão estar iluminados, né? Eles vão ter que estar acesos. Então eu acho que a melhor opção é colocar o cristal facetado, um de cada lado da quina, ou então você optar também pelo fio indiano, que ele é bonito e ajuda na decoração. E é evitar, porque se você também tiver essa quina de frente com a porta, né, vai ter problema com o Ti, que vai acabar agredindo o Ti, e ele vai aumentar a velocidade e se transformar em um Tchá. Então essa cura é fundamental, né? E você tem que reparar nessas quinas que são muito perigosas. Por enquanto, pessoal, a gente fica nesse momento terminando essa aula. Agradeço e vamos nos encontrar nos próximos vídeos. Um abraço, valeu, até a próxima, hein? Tchau!